Meus queridos irmãos, que sobre todos estejam as ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Amém. Nós estamos dando início à nossa lição desse dia, lição de número 6, com um tema que é uma pergunta: culpado ou inocente? E os textos bíblicos estão em Romanos, capítulo 3, 21 a 24, capítulo 5, de 1 a 9 e capítulo 8, de 28 a 30. Começa assim a nossa lição. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele. Ela é bíblica e não se baseia em Romanos capítulo 1, 16 e 17, que foi o texto que trouxe luz ao angustiado coração daquele homem que era monge e que buscava salvação. Na semana passada nós falamos sobre a doutrina da reconciliação e nós vimos que o que importa para nós não é sabermos por que doutrina nós estamos salvos, se pela justificação, se pela reconciliação. Para nós o que importa é que nós, crendo na mensagem da cruz, na mensagem da crucificação, em que um homem sem pecados, sem culpas, morre crucificado pelos nossos pecados, para nos tornar livres da condenação eterna, ou para que pudéssemos nos tornar livres da condenação eterna. Isso para nós, meus queridos, é o que importa. Esta mensagem para nós é o que importa. Crendo nesta mensagem, nós nos reconciliamos com Deus, tendo fé naquilo que é promessa de Deus, de que os nossos pecados seriam perdoados e que nós habitaríamos nas mansões celestiais juntamente com Ele, como co-herdeiros, não é? Evidentemente que para que eu tenha direito, para que eu possa usufruir desse bem maior, que é a vida eterna, eu preciso ter os meus pecados perdoados. Logo, eu serei justificado. Então, para nós o que importa é sabermos que nós estamos salvos, nos reconciliamos com Deus, tivemos os nossos pecados, por consequência, perdoados, e por causa disso nós estamos justificados diante de Deus, salvos. Isso pela graça de Deus, porque nós não merecíamos, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, e como aqui no texto estava na frente, com a sua paciência, nos deu essa possibilidade de termos de retomarmos esse caminho de volta para os braços do Senhor. A lição de hoje, ela não vai tratar basicamente desses dois temas, justificação pela fé ou pela graça ou pela reconciliação. Ele vai tratar em confrontar o nosso entendimento do que é salvação e como ela acontece, com o entendimento da religião dominante, que eu não posso falar aqui o nome, porque isso pode gerar problemas, já que esse vídeo vai ser colocado no YouTube. A religião dominante, ela entende que o ser humano é salvo pelas obras. Ele precisa cumprir o ritual de obras escrito, ou seja, descritos, discriminados, e que foi decidido por homens, em concílios, em reuniões, etc. E que em ele cumprindo essas normas descritas nesse documento, ele está salvo. Nós, todavia, não entendemos assim. Nós entendemos que a nossa salvação vem pela nossa fé. Ou seja, nós cremos no que Jesus diz que faria e no que ele é e quem ele é, melhor dizendo, em quem ele é. E essa crença nossa produz a nossa fé, que cremos, ou seja, que entendemos e aceitamos aquilo que ele diz que acontecerá conosco, ou seja, o perdão dos nossos pecados e a nossa vida eterna. Então, a diferença nossa está aí. E a lição de hoje ela vai tratar basicamente disso. Eu peço aos irmãos que leiam, a você que tem esse material. Se você não tiver esse material, entre em contato conosco, nós enviamos pelo WhatsApp, eu tenho esse material salvo, para que você possa ler esse material e entender aquilo que nesse tempo está sendo passado para nós, não é? Isso se baseia, na verdade, na vida do apóstolo Paulo, mas por dentro de toda esse entendimento de quem foi o apóstolo Paulo estão essas coisas que são necessárias serem
abordadas, porque isso para nós é entendimento, é compreensão, é ensinamento, é informação. Portanto, irmãos, a nossa lição de hoje ela vai tratar basicamente desse ponto. A diferença que existe entre os que creem, nós que cremos na justificação, na reconciliação e por consequência justificação, não é? Nos reconciliamos com Deus, somos justificados, e aqueles que creem que é necessário apenas fazer obras. E essas obras que são descritas, ou seja, são criadas por homens, elas proporcionarão a salvação daquelas pessoas. Então nós vamos agora na lição e ela vai justamente nos explicar isso. E já vamos entrar no ponto número 1 fazendo uma pergunta. Mas afinal de contas, o que é justificação? E aí ele começa assim, obviamente justificação é o ato de justificar. O termo hebraico é tzadak, que significa tornar reto. Declarar, tornar reto. Ou seja, uma pessoa sem desvios comportamentais ou de caráter, enfim, tornar reto. Mas no grego, ele tem um significado mais jurídico, que significa absolver ou declarar inocente. A religião dominante, ela usa esse termo absolver, absolvição dos pecados, não é? Que na verdade é inocentar das suas culpas, não é? Então, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ou seja, de ser absolvido. Então, isso para nós é o que importa. Nós somos justificados, como eu disse agora há pouco, porque nos reconciliamos com Deus. Mas já entrando no ponto de número 2, nós vamos ter agora a explicação teológica do que é justificação. E aí, vai dizer assim, é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos gratuitamente por sua graça, mediante a fé desses homens, dessas pessoas em Cristo, a base, ou seja, baseados não nas suas próprias obras, ou seja, não é no que eu faço, não é no que eu faço, mas confiado no representante obediente à lei, que é Jesus Cristo, que derramou seu sangue a favor desses homens, dessas pessoas, dos seres humanos, e que é o Senhor Jesus Cristo. Então a explicação teológica da fé é essa, a explicação bíblica da fé é essa. É o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos, ou seja, os considera retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, à base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Nós, na verdade, precisamos guardar, e não somente guardar, mas ter isso vivo na nossa memória, na nossa lembrança, de que alguém pagou pelos meus pecados. Ou seja, eu não tenho mais que andar preso a pecado. Hoje, desculpa, eu sou livre. Alguém, por causa da sua infinita misericórdia, por causa do seu infinito amor, pagou esse preço na cruz do Calvário. E hoje, então, eu não preciso, aliás, eu não posso fazer nada para ter a justificação dos meus pecados. A única coisa que é possível é ter a fé no Senhor, ou seja, crer naquilo que Ele diz que é, de que faria, e ter a fé de que verdadeiramente Ele cumprirá aquilo que Ele disse. Portanto, meus queridos irmãos, essa é a explicação mais adequada para o significado de justificação. Muito bem, e aí os irmãos vão ler em casa, eu peço que os irmãos leiam Romanos 3, 23 a 26, 4, de 5 a 8 e 5, 18. E as explicações desses textos estão aqui da seguinte maneira. No primeiro texto, Deus é justo e atribui justiça gratuita pela sua graça, por meio da fé.
Deus é justo, Ele não compactua com o pecado, mas também não nos deixou sozinhos, não é? Abandonados. Ele nos proporcionou a possibilidade gratuitamente de, através da sua graça, para que obtivéssemos essa salvação. Isso Ele nos deu. E aí diz aqui, Deus é o agente, Ele propôs e é por sua graça, por sua paciência, Ele é o justificador. Ou seja, Deus é Ele quem age, ou seja, a providência é dEle. Tudo foi Ele que fez. Nós não podemos fazer absolutamente nada em nosso favor para a nossa justificação. A única coisa, repito, que nós podemos fazer para termos a justificação dos nossos pecados e, por consequência, a nossa salvação, é termos a nossa fé depositada no Senhor Jesus, na sua mensagem, não é? A mensagem da cruz. Continuando aqui mais embaixo, Deus nos absolve quando cremos em Jesus Cristo. O segundo texto, há uma comparação. O salário do trabalhador não é o favor, mas é um dever do patrão. O trabalhador merece. No nosso caso, diante de Deus, Deus nos justifica não porque nós mereçamos. Deus nos justifica se tivermos fé em Jesus. Ou seja, a nossa justificação só é possível quando nós exercitamos a nossa fé em Jesus Cristo, na sua mensagem, na mensagem da cruz. Muito bem. Deixamos de ser, e aí nós passamos nós deixamos de ser, estamos agora justificados, deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, perdoados, tendo paz com Deus por causa de Jesus Cristo. E aí nós passamos de inimigos de Deus, como nós vimos na semana passada, e agora temos paz com Deus. Vivemos em unidade com Deus, próximos de Deus, cometendo erros, mas pedindo perdão, porque nós todo dia pecamos. Nós pecamos não somente por atos, mas também por pensamentos, sentimentos, omissões. Isso tudo dependendo do que seja, constitui-se em pecado. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos pecar, mas se pecarmos, nós temos um justo juiz que está disposto a absolver os nossos pecados, a nos perdoar. Portanto, nele confiemos e nele depositemos a nossa fé. Seguindo aqui, ele vai dizer assim: justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus. Aí está. Justificação é o perdão dos pecados para aquele que crê em Jesus. Portanto, meus queridos, veja que há uma conexão entre essa lição e a lição da semana passada. Nós nos reconciliamos e fomos justificados. E agora somos salvos. Então, para o nosso entendimento, para a nossa reflexão pessoal, o que vale é sabermos isso. Sabemos que nós estamos perdoados. Mas aqui, essa lição hoje ela é importante porque existe, como nós falamos no início, existe aqueles que ainda creem que é pelas obras, que alguém pode alcançar a sua salvação praticando obras propostas por alguém, por outro ser humano. Nós vimos aqui que um ser humano não pode fazer nada para a justificação dos pecados do outro, ou seja, para o perdão dos pecados dos outros. Nós não podemos fazer nada. Somente Cristo que pôde fazer e fez, e nós temos que ter fé nisso. Muito bem, seguindo para o ponto de número 2, o número 2 já foi, agora é o número 3. Vai falar de um justo juiz, não é? Um juiz, um tribunal e um reto. E um réu. Desculpa. Um juiz, um tribunal e um réu, né? Nós ainda não estamos retos aqui, ainda é para ser julgado, portanto somos réus ainda. Muito bem, a Bíblia nos diz que existe um juiz. Lá em Gênesis capítulo 18 e 25, Salmos 7 e 11, ele julga mesmo. E Isaías 5,16 e 10,22 anuncia a vinda de Cristo, que é a expressão máxima da sua graça,
E aí não significa dizer que ele deixou de julgar, pelo contrário, Cristo, a vinda de Cristo, estabelece o padrão pelo qual Deus nos julgará. Portanto, meus queridos irmãos, os ensinamentos do Senhor Jesus, todos aqueles ensinamentos que nós temos nos evangelhos, e que já antes da vinda dele nós podemos ver em alguns textos, em muitos textos, na verdade, no Antigo Testamento, esses ensinamentos, na verdade, é para nos preparar para que, no dia em que nós nos apresentarmos diante do justo juiz, tenhamos as nossas culpas perdoadas. Se nós praticarmos a nossa vida dentro do padrão estabelecido por Jesus, certamente nós seremos considerados justos, retos. Mas se, por alguma razão, de alguma maneira, nós nos desviarmos desse padrão, com certeza vamos enfrentar a fúria do juiz, porque ele é justo e ele vai nos julgar. Portanto, para nós compete isso. Ainda que outros creiam que as suas obras nos levarão à salvação, nós todavia não cremos assim, porque isso não é verdade. A Bíblia não nos mostra isso. Pelo contrário, a nossa salvação vem pela nossa fé em Jesus, e não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Portanto, todos nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos entender isso. Nós vamos enfrentar um juiz e precisamos ter a nossa vida baseada, fundamentada no padrão dos ensinamentos de Cristo. Isso é muito importante. O segundo ponto é que há um tribunal diante do qual todos compareceremos, conforme está lá em Romanos 14, 10 a 12, 2 Coríntios 5, 10, Hebreus 10, 30 e 31 e capítulo 12, 22 e 23. Todos nós estaremos diante do Senhor, naquele grande dia. O juiz que nos julgará e o nosso advogado, que é o Senhor Jesus. Portanto, meus queridos, muito cuidado com a nossa vida espiritual, cuidado com o nosso jeito de ser, evangélicos como muitos dizem que são, muito cuidado. É preciso ter o padrão de Cristo estabelecido na nossa vida. Sabemos que somos pecadores, mas sabemos que podemos recorrer ao grande e imenso amor do Pai, que nunca nos desprezou, e eu gosto muito de falar essa frase, nunca nos desprezou e jamais nos desprezará. E Ele está pronto a nos perdoar, e não somente nos perdoar, mas a nos corrigir, a nos curar das nossas imperfeições, porque Ele é justo e Ele é amor, Ele é maravilhoso. O número 3 aqui um juiz, um tribunal e um réu, é o seguinte: há um réu, que somos nós como pecadores que somos, nós seremos o réu neste tribunal, diante do justo juiz. E aí ele termina isso aqui dizendo o seguinte: este é o quadro, somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz, não temos como escapar. Só que aí, para nossa alegria, nós podemos dizer, mas Deus nos absolve, ou seja, nos justifica gratuitamente, sem merecimento algum, ou seja, pela sua graça, por meio da nossa fé do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, você que nos assiste, saiba que você teve os seus pecados perdoados. Zele por isso. Caminhe nesse padrão de Cristo, para que no dia que nós nos chegarmos no tribunal, diante do justo juiz, sejamos considerados como retos, como justos, e, portanto, então, passemos a habitar as mansões celestiais. Amém, meus queridos? Muito bem, para finalizar, nós vamos no ponto número 4, que diz assim: quais são os efeitos da justificação? Isso aqui é muito importante, porque a gente precisa desse entendimento, não é? Das coisas que aconteceram, que acontecem na minha vida em função da minha justificação diante de Deus, ou por Deus, não é? Pela morte do Senhor Jesus. Muito bem, diz assim, o primeiro de todos é livrar-nos da condenação. E como é que ele nos salva? E aí você vai ler em Romanos, capítulo 8, de 31 a 39, e aí você vai entender justamente dessa libertação da nossa
da condenação que nos aguardava. Então, leia Romanos 8:31 que você vai saber. O segundo ponto é dar-nos paz. Romanos 5:1, e você vai ler aí Romanos 5:1, saber-se perdoado por Deus traz paz infinita. Paz que excede a todo entendimento. Isso é muito importante. O de número 3, o terceiro é produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Aqui, meus queridos, é importante saber que aquele que foi justificado, aquele que hoje é amigo de Deus e que por conseguinte foi justificado, teve os seus pecados perdoados, ele precisa odiar o pecado. Ele agora não tem mais, não pode ter mais inclinação para o pecado. Como disse, nós pecamos, porque nós somos seres humanos falhos. Mas se pecarmos, que peçamos perdão ao Senhor pelos nossos pecados e tratemos de abandoná-los, não é? Porque na verdade isso é bom diante de Deus, né? Ter os nossos pecados perdoados, ou seja, pedir perdão, mas nos afastarmos dele. Portanto, meus queridos, que essa seja a nossa postura, não é? Que nós abominemos todas as práticas do velho homem sem Deus, que abominemos tudo isso e sigamos nos caminhos retos do Senhor. E aí ele diz aqui, mas alguém pode perguntar, fui perdoado, e se Deus usou de graça, posso pecar à vontade? Aí a resposta é não. A justificação faz de nós novas pessoas, conforme está em Romanos 5:1-7. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados, isso o autor está escrevendo. Na realidade, Deus não perdoa os nossos pecados, Deus os faz cair sobre Cristo, conforme está lá em Isaías 53, de 4-11. Quanto à absolvição da condenação do pecado, custou para nós nada, mas para Deus muito, porque custou a vida do seu Filho na cruz, conforme a gente vê em João 3,16. Então é bom ter isso em mente. Poxa, eu fui salvo, estou salvo, meus pecados foram perdoados, eu não tive que fazer nada, não tive que sofrer nenhum tipo de sacrifício, não tive que passar por nenhum tipo de esforço sobre-humano, não. Na verdade, eu recebi gratuitamente como um presente, e é um presente na verdade. Só que isso não foi gratuito para Deus nem para Jesus, porque Jesus sofreu na cruz e Deus sofreu pela morte do seu Filho. Ok, irmãos? Pense bem nisso, isso é muito importante, a gente manter isso vivo na nossa mente. E aí vamos lá, Isaías 64, versículo 6 diz assim, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Aqui já vai bater de frente exatamente com a ideia da justificação pelas obras. Preste atenção nisso. Aí diz assim, as nossas virtudes ou nossas justiças são como pano sujo, que só servem para ser jogado fora. Ou seja, eu não tenho de maneira nenhuma como declarar alguém justificado, perdoado. Eu, na verdade, posso levar alguém a fazer isso, apresentando para ele o plano de salvação do Senhor para a sua vida. E levando-o a entender que aquilo não é uma brincadeira, aquilo não é um proselitismo, aquilo na verdade é algo sério, verdadeiro, e que ele precisa entender que um justo morreu por ele, crucificado. Eu não posso definir regras para que alguém, cumprindo-as, alcance a salvação. Isso não existe, isso não é bíblico. Infelizmente, muitos, e aí a maioria dos seres humanos entendem isso, mas nós todavia não entendemos assim. E ele diz aqui, nossas virtudes, ou seja, as qualidades que nós teríamos e que consideramos que pelas quais sejamos salvos, são na verdade diante de Deus como panos sujos, pano de chão que limpa o chão, que é você limpar do chão, não serve para mais nada, não é? Então é isso que nós precisamos entender. Seguindo, ser justificado é uma bênção extraordinária,
Mas ninguém pode ser justificado por ninguém, é o que acabei de falar. Bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. Quando, lendo aqui alguns pontos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é a salvação pelas obras. Diz o seguinte: a religião dominante ensina que há 7 sacramentos e que esses sacramentos, uma vez cumpridos, eles têm a eficácia da salvação. Olha que coisa terrível. É necessário para salvar ou ajudar a salvar um pecador, a prática dessas ordenanças, que são humanas, na verdade elas não são bíblicas. E diz assim, são 7 na verdade: o batismo, a confirmação do batismo, que é como é que dá o nome? A crisma, não é? A crisma, a justificação do batismo, a Santa Eucaristia, que é a relembrar, o que nós chamamos de ceia, eles chamam de Eucaristia, que é quando relembram a morte de Cristo, não é? A Santa Eucaristia, a penitência, que é o que as pessoas fazem após confessar os seus pecados a um homem. Ele define que ele tem que fazer isso, isso e aquilo para que ele possa ter aqueles pecados perdoados, tá? A penitência, a extrema-unção, que é eles chamam de encomendar o corpo para ser recebido por Deus, não é? Que chama a extrema-unção. As ordenações sagradas, que são, enfim, as ordenações sacerdotais em vários níveis, e o matrimônio, que todos nós sabemos que é o casamento. Eles dizem que esses 7 pontos, uma vez cumpridos, tornam o indivíduo salvo. E nós sabemos que não é bem assim. Na verdade, não é assim de jeito nenhum. A nossa salvação, ela vem pela nossa fé em Cristo. E tem mais. Nesse documento que foi divulgado, eu não vou aqui entrar muito em detalhe para não dar muito a entender, já que esse vídeo, repito, está no YouTube. E o YouTube ele pode cancelar certas palavras que você coloca. Então, a gente tem que ter cuidado. Diz assim: veja-se uma declaração de um conselho que aconteceu em Trento, isto é, Itália, em seus decretos sobre os sacramentos. Diz assim: se alguém diz que os sacramentos não são necessários para a salvação, mas ao contrário, supérfluos, e que sem eles os homens obtêm de Deus, por meio exclusivo da fé, a graça da justificação, seja este anátema. Olha isso. Se alguém desconsidera os sacramentos por eles definidos, designados, e entende que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, seja anátema. Ou seja, que para eles anátema ou seja, literalmente, que a maldição de Deus esteja sobre essa pessoa. Misericórdia. E ele continua: se alguém diz que pelos sacramentos a graça não é conferida pela obra desempenhada e que unicamente a fé na divina promessa é suficiente para a obtenção da graça, seja um maldito. Está escrito. Esse documento você encontra na internet. Eu vou te dar o link para ele, para você encontrar esse documento. Você vai num site chamado Palavra Prudente. Palavra Prudente é o nome desse site. E você vai ver lá exatamente o que eu estou te falando aqui. Tem tudo isso escrito, tem todo o documento aqui. Eu tirei apenas alguns pontos para justificar o que eu queria dizer, mas o documento está todo aqui. Você vai ler isso detalhadamente, o que eles dizem aqui. Tá bom, meus queridos? Então, fica esse ponto para a nossa reflexão, para que os irmãos entendam como nós precisamos trabalhar em prol do reino de Deus. Quando a gente fala muitas vezes evangelizar, missões, tem pessoas que ainda acham que o nosso discurso é só esse, missões, evangelizar. E quando a gente muitas vezes sai para evangelizar até fora, tem quem nos critique. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos é entender que o reino de Deus está acontecendo no mundo todo. Eu preciso anunciar o evangelho a todas as pessoas, não importa se as pessoas virão para a minha igreja ou não, bom que venham, mas não importa. O que importa
é anunciar às pessoas que elas precisam sair da mentira e a aceitarem a única verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa lição hoje é para isso, é para que abra os nossos olhos, para que nós entendamos que existem pessoas que estão acreditando que serão salvas apenas praticando boas obras. E nós sabemos que isso não é verdade. Portanto, já que entendemos isso, já que temos essa verdade em nós, já que temos esse esclarecimento em nós, que pratiquemos a mensagem, que levemos a mensagem, para que as pessoas tenham oportunidade de depositar a sua fé no Senhor Jesus e aí também terem essa reconciliação feita com a consequente justificação dos seus pecados. Amém, meus queridos? Seguindo aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos a salvação. E aí tem um texto de Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim, que eu gosto muito desse texto, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Estamos livres, somos livres da condenação. E não foi por obras. Pense bem nisso. Não foi porque nós éramos bonzinhos, não foi porque nós fizemos bastante caridade, não foi por nada disso. A nossa justificação se deu porque nós cremos naquilo que o Senhor Jesus nos disse e que era e tivemos a fé e depositamos nossa fé para que crescemos que tudo aquilo que nos fora prometido se cumprirá. Portanto, é por essa razão que nós somos salvos. E aí ele termina dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu acrescentaria, nosso Salvador também. Que sobre todos estejam as ricas e poderosas bênçãos do Senhor.